Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre cartografia temática. E ao falarmos de cartografia temática, é importante que tenhamos muito claro que a cartografia é uma ciência responsável por representar a superfície do nosso planeta e que para que ocorra uma correta representação da superfície, são necessários algumas ferramentas, alguns elementos. Então é importante que todo e qualquer mapa disponha de alguns elementos básicos para que nós possamos compreender melhor as informações contidas neles. E aí a gente vai ver que os principais elementos que integram os mapas são título, que vai nos indicar o local representado além das informações destacadas, a fonte, que é o local da onde esse mapa foi extraído, a legenda, que nos trará o significado das cores e símbolos utilizados no mapa, além da escala cartográfica, que serve para relacionarmos aquilo que estamos vendo no mapa com o quanto aquilo corresponde efetivamente na realidade. E a cartografia temática é justamente aquela que está associada à representação de determinados temas, de determinadas informações que queremos evidenciar. Quando, por exemplo, queremos falar da população, do clima, do relevo, da vegetação, de aspectos sociais e econômicos, vamos utilizar a cartografia temática para isso. E aqui, eu quero que você observe que nós temos os mapas quantitativos, que mapas quantitativos estão associados à quantidade de uma determinada coisa. No caso desse mapa aqui, as cidades mais populosas do Brasil, ou seja, aquelas que apresentam população acima de 100 mil habitantes. E nós conseguimos perceber isso por meio das esferas. Quanto maior for a esfera, maior será o número de habitantes daquela localidade. E aí a gente vai ter também algumas convenções cartográficas, alguns símbolos, alguns elementos que são utilizados de forma padronizada nos mapas. Por exemplo, quando você olha um mapa, você está vendo lá uma área em azul, você já vai estar associando aquilo a um corpo hídrico. Se for uma área, um risco, provavelmente você vai definir aquilo como sendo um rio, um curso de água. Então a gente vai ter essas convenções cartográficas, esses símbolos, que são justamente esses que a gente pode ver aqui, alguns símbolos, algumas convenções cartográficas presentes na geografia. E essas convenções é para que haja uma padronização no entendimento das informações contidas ali. Outros exemplos aqui de símbolos cartográficos por meio de linhas, cores e texturas e figuras. Alguns exemplos que estão associados a essas padronizações. Já um mapa rodoviário vai trazer para nós a apresentação das principais rodovias de uma determinada localidade. Aqui o estado do Paraná, então a gente vai ver principalmente as rodovias, mas podendo destacar também algumas outras informações, como as ferrovias, as vias que são pavimentadas, as vias que estão em processo de duplicação e aquelas que já estão duplicadas. Mapas demográficos estão relacionados à quantidade de pessoas em uma determinada área. E esses mapas demográficos aqui representados por meio de cores, aonde, de acordo com a cor utilizada, nós vamos estar trazendo uma determinada quantidade de pessoas. Para que fique mais claro, eu quero que você olhe para esse mapa que está aparecendo na sua tela, relacionando a expectativa de vida do Brasil, ou seja, o tempo de vida médio da população brasileira. A gente vai observar que os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal são os estados que apresentam as maiores expectativas de vida. E os estados que apresentam as menores expectativas de vida, estando aqui na região norte do Brasil, como, por exemplo, Piauí e o Piauí. Então, são alguns estados que têm menores expectativas de vida. E isso tudo sendo possível de ser percebido por meio das cores utilizadas nestes mapas. E os mapas econômicos? Aqueles que representam dados da economia de determinadas localidades. Aqui, o Produto Interno Bruto Brasileiro por estado. Então, a gente vai ver aqui que São Paulo, por exemplo, dispõe do maior Produto Interno Bruto do Brasil, seguido do Rio de Janeiro e depois de Minas Gerais. Então, a gente vai perceber a importância desses estados para a economia brasileira e a gente percebe também que podem ser feitos os cruzamentos das informações, observando o desenvolvimento
do produto interno bruto dessas áreas com a expectativa de vida, aonde podem ser feitos estudos fazendo a sobreposição desses dados. E os mapas históricos? São aqueles que vão apresentar para nós as mudanças ao longo do tempo de uma determinada região, de uma determinada área. E também podendo apresentar ainda algumas informações de como ocorreram as transformações na superfície terrestre. Então, os mapas históricos estando relacionados a isso. E se você olhar aqui na tela, nós temos aqui, por exemplo, um mapa que mostra as migrações no Brasil entre 1970 e 1980, mostrando ali os principais movimentos migratórios e os sentidos que eles ocorreram neste período. Neste vídeo falamos sobre cartografia temática. Espero que tenham gostado e até breve!